Olá pessoal, tudo bem? Então tudo que a gente viu até agora de restrições de desigualdade foi com respeito à maximização. Então tudo que a gente viu é só para maximização. E como é que a gente faz se a gente quer minimizar? Então existe aqui, quatro maneiras em geral para se trabalhar com minimização em restrições de desigualdade. Então a primeira condição, que é a que eu geralmente uso, porque é até um pouco mais fácil, é substituir a condição que o multiplicador de Lagrange das restrições de desigualdade tem que ser maior ou igual a zero, por agora os multiplicadores devem ser menores ou iguais a zero. Então você substitui de maior ou igual por menor ou igual, e aí trabalha da mesma maneira que a gente via trabalhando com maximização. Outra maneira é você colocar a desigualdade dessa forma: G maior ou igual a B, ao invés de colocar G menor ou igual a B. Você ainda utiliza o multiplicador sendo maior ou igual a zero. Então, cada uma dessas aqui vai excluindo a outra. Você faz apenas uma dessas mudanças, não pode fazer todas. A terceira vai ser o que? Você utilizar menos f ao invés de utilizar f. E aí você maximiza menos f. E aí você vai encontrar o mínimo da sua função. E também a gente pode utilizar o multiplicador de Lagrange entrando aqui na fórmula da equação de Lagrange positivo para as restrições de desigualdade. Então tudo isso aqui é a mesma coisa, semelhante. Mas aí eu prefiro trabalhar com a 1, porque você só está mudando aqui a condição do multiplicador. Então, em vez de ser positivo ou igual a zero, você pega negativo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então, voltando aqui para esse exemplo, que é maximizar x vezes y sujeito a essa restrição. Então, vamos supor agora que a gente não quer maximizar, a gente quer minimizar. Então aqui nesses pontos críticos, esses quatro, a gente descartou esses dois aqui. Por quê? Porque o nosso multiplicador ele era negativo. Mas quando a gente quer minimizar, a gente quer que o nosso multiplicador seja não positivo. Então esses dois pontos aqui vão ser os pontos de mínimo. Então a gente vai pegar esses dois pontos ao invés dos pontos em que o multiplicador é positivo. E aí a gente vai ter o quê? Vamos pegar aqui os pontos de mínimo. Vão ser o f de menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que vai dar o mesmo resultado, do f de raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai ser igual ao quê? É x vezes y. Então vai ser raiz de 2, vou colocar aqui menos, multiplica a raiz de 2 sobre 4. Então é menos 1 meio. Então a gente tem o zero, f de 0, 0, que é o ponto crítico. Esse aqui vai ser um ponto indeterminado. A gente tem o raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2, que são esses dois pontos críticos aqui, o segundo e o terceiro. E aí a gente vai ter que 1 meio e 1 meio. Então esses aqui vão ser os máximos. E a gente tem esses outros dois aqui que são os mínimos. Menos 1 meio, menos 1 meio. Esses aqui vão ser os mínimos. Vamos resolver aqui esse exercício que é da lista 2, questão 11. Encontre o mínimo de f de x, y igual a tal, sujeito a essas três restrições. Aqui a primeira, a segunda e a terceira. Então aqui a gente tem todas as restrições de desigualdade. Então, a gente vai montar o nosso problema, que é minimizar. Dois y menos x ao quadrado. E aqui a gente tem que deixar todas as restrições da forma g
menor ou igual a um certo b. Então, essa aqui e essa aqui, elas vão ser o quê? Menos, né, x e menos y. Então, é sujeito a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, menos x menor ou igual a 0 e menos y menor ou igual a 0. Então, eu vou chamar os multiplicadores de lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Vamos montar agora o lagrangiano. Então, L de x, y, lambda 1, lambda 2 e lambda 3 vai ser igual ao quê? Então, a gente bota a nossa função objetivo, 2y menos x ao quadrado, menos lambda 1, e aqui vai entrar a restrição 1, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Menos lambda 2, a restrição é 2, que é menos x, eu vou colocar aqui mais e o x. E mais lambda 3, que multiplica y, terceira restrição. Então, L de x, na condição A, tem que ser igual a 0. Então, a gente vai ter o quê? Derivando a lagrangiana com relação a x, a gente vai ter menos 2x menos lambda 1, que multiplica 2x mais lambda 2, tem que ser igual a 0. Então, guarda isso aí. E a gente vai ter que a L de y, a derivada parcial com relação a y, também tem que ser igual a 0. Então, vamos ficar com 2 menos lambda 1, que multiplica 2y, mais lambda 3, tem que ser igual a 0. A condição B vai ser que lambda 1, que multiplica a restrição 1, tem que ser igual a 0. E aí a gente vai ter lambda 2, que multiplica x, tem que ser igual a 0. E lambda 3, que multiplica y, tem que ser igual a 0. E a gente tem a condição C, que vai ser referente aos multiplicadores serem não positivos. Então, lambda 1 menor ou igual a 0, lambda 2 menor ou igual a 0 e lambda 3 menor ou igual a 0. E a condição D vai ser que as restrições são atendidas. Então, antes de trabalhar com as condições, vamos ver aqui a qualificação da restrição. Então, vamos qualificar a restrição G1, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente tem que qualificar essa restrição aqui para ver se vai ter algum problema caso ela seja ativa. Então, g de x vai ser 2x e vai ser igual a 0 quando x é igual a 0. E g de y vai ser 2y e vai ser igual a 0 quando y é igual a 0. Então, a gente não pode ter x e y sendo igual a 0 caso essa restrição seja ativa. Ok. Então, vamos trabalhar aqui com x igual a 0. Então, vamos ver o x igual a 0 na condição A. Então, L de x é isso aqui. Se o nosso x for igual a 0, vai zerar essa primeira parte e essa segunda parte aqui. Então, vai ficar com lambda 2 igual a 0. Então, se o x é igual a 0, quer dizer que o lambda 2 é igual a 0. Ok. E vamos escrever aqui também que quando isso aqui acontece, o y ele tem que ser diferente de 0, porque senão a restrição ela não se qualifica, né? Se ela for ativa, e a gente tem que o lambda 3 vai ter que ser igual a 0, e o nosso lambda 1 ele vai ser igual a... Ele também vai ser menor do que 0 se a restrição for ativa. Se ela for inativa,
a gente pode ter o x e o y sendo igual a zero também. Então vamos trabalhar aqui com esse aqui. Então a condição A com relação a y, né, L de y, vai ser isso aqui. Então a gente vai fazer aqui o nosso lambda 3 sendo 0. E aí vamos ver aqui, vai ficar 2 menos lambda 1, que multiplica y. Isso aqui tem que ser igual a 0. Vamos ver aqui. Menos 2y, né? Botar aqui o 2. Então a gente fica com 2 igual a 2 lambda 1 vezes y. Então vamos isolar o lambda 1, a gente fica aqui lambda 1 vai ter que ser igual a, esse 2 cancela com esse, né? Sobra 1, então é 1 sobre y. Então o sinal de lambda 1 vai ser igual ao sinal de y. E aí a gente tem a condição que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Aqui a restrição sendo ativa, né? Essa. Então aqui o x é 0, y ao quadrado vai ser igual a 1. Então o nosso y ele é igual a mais ou menos 1. Certo? Se o y for igual a 1, o nosso lambda 1 é igual a 1. Não pode, né? Porque ele tem que ser negativo. Não pode, né? Então o y igual a 1 não vai ser o ponto de mínimo. E se o y for igual a menos 1, a gente tem que o nosso lambda 1 vai ser igual a menos 1. E o ponto de baixo, y igual a menos 1. Aqui o multiplicador é negativo, tá ok? Só que o nosso y ele tem que ser maior ou igual a 0. Então isso aqui não atende o y ser maior ou igual a 0. A gente descarta esses dois pontos aqui. Vamos trabalhar agora com o y sendo igual a 0 e o x diferente de 0. Então vamos colocar aqui. Y igual a 0 e x diferente de 0. X diferente de 0 implica que o multiplicador lambda 2 vai ter que ser igual a 0. E o y igual a 0, vamos voltar aqui para a condição A, vai implicar o quê? Se o y é igual a 0, esse termo aqui vai zerar. Então a gente vai ficar com 2 mais lambda 3 igual a 0. Então, y igual a 0 implica que 2 mais 3, que eu vou colocar, né? Então, A vai ter que ser igual a 0. Então, o nosso lambda 3 vai ter que ser igual a menos 2. Quer dizer que o nosso lambda 3 ele é menor do que 0. Então, vai atender aqui a condição C. Ok, então até agora tudo ok. Vamos ver agora o x sendo diferente de 0. A gente vai ficar com o que aqui na condição A? Menos 2x menos lambda 1 que multiplica 2x. E aqui, se o x é diferente de 0, o lambda 2 é igual a 0. Então, na condição A também, se o x ele é diferente de 0, a gente tem que menos 2x menos 2 lambda x vai ter que ser igual a 0. Aqui é lambda 1, né? Então a gente tem aqui que o lambda 1 ele vai ser igual ao quê? A menos 1. Também é negativo. Então, até agora tudo ok. E a condição de que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, que é na fronteira dessa restrição de desigualdade, vai ser o quê? Se o y for igual a 0, o nosso x ao quadrado vai ser igual a 1. Então o x ele vai ser mais ou menos 1. A gente vai ter x igual a 1 ou x igual a menos 1. X tem que ser maior que 0, então a gente descarta o menos 1 e fica com x igual a 1. Então aqui a gente tem o nosso primeiro ponto candidato a mínimo. X igual a 1
y igual a 0, lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 0 e lambda 3 igual a menos 2. Agora vamos ver aqui o caso em que os dois são iguais a 0. X igual a 0 e o y igual a 0. Então nesse caso aqui a gente tem que o lambda 1 é igual a 0, assim como o lambda 2 também vai ser igual a 0 pela condição A, e pela condição A o lambda 3 vai ser igual a menos 2. Então esse aqui também é outro candidato, né? Segundo ponto crítico vai ser x igual a 0, y igual a 0, aqui em cima. Vai ser esse aí. Vamos então avaliar os dois pontos críticos na nossa função f. A função f ela é 2y menos x ao quadrado. O primeiro ponto crítico vai ser o x igual a 1 e y igual a 0. Então isso aqui vai ser igual ao quê? 0 o primeiro termo e vai ficar menos 1. O segundo ponto crítico vai ser o 0, 0. E é igual a 0. Então o ponto de mínimo é esse aqui. Esse é o mínimo da função. E se a gente quisesse o máximo? É o 0? Não. A gente tem que voltar aqui e ver se a gente excluiu algum valor em que o nosso lambda 1, 2 ou 3 seja positivo. Então, por exemplo, esse ponto aqui, y igual a 1, em que o lambda é igual a 1, vai ser o ponto de máximo. Porque aqui o lambda é positivo. X igual a 0, y igual a 1, vai ser igual a 2. Então esse aqui é o máximo. Ponto de máximo. Então quando a gente faz a otimização, a gente pega também pontos de máximo e mínimo. Só que a gente tem que distinguir entre eles através do multiplicador. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.